bem-vindos ao posto emissor número 201. Hoje é dia 27 de junho e recebemos em Paço de Arcos um dos homens mais importantes em Portugal no que toca à música ao vivo. Há 17 anos e depois de um já longo trajeto nesta área, criou um festival novo que se tornaria um dos grandes eventos de música do país, sendo também procurado por milhares de estrangeiros. A sua promotora Everything is New é responsável ainda por grande parte dos espetáculos que se realizam anualmente em Portugal. A 2 semanas de mais uma edição do Nós Alive, damos as boas-vindas a Álvaro Covões. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Obrigada por estares cá novamente. Obrigado pelo convite também. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Como estás hoje? Hoje bem disposto. Estamos a 14 dias do início do festival. Tudo está tranquilo. Até nem parece que vamos ter um festival. Dizias há pouco que os preparativos já estão a decorrer, como é habitual. Quanto tempo é que demora ao todo a montagem de um festival desta envergadura? Normalmente nós demoramos no terreno 6 semanas. Mas como nestes últimos anos temos tido alguns grandes espetáculos também no Passeio Marítimo de Algés, começamos com mais antecedência, o que de facto permite trabalhar com mais tranquilidade. E é uma máquina que também já está muito oleada, não é? Toda esta estrutura. Quando se conhece o terreno é muito mais fácil, não é? Do que ir para um terreno novo. Nesta edição, além do dia dos Pearl Jam, que esgotou num ápice, quais são os dias que estão a gerar mais procura? O dia 11 com Arcade Fire e Smashing Pumpkins ou o dia 12 com a Dua Lipa? É mais a Dua Lipa. Nós na Dua Lipa estamos quase a 95% de ocupação e nos Arcade Fire e Smashing Pumpkins estamos quase a 90%. Portanto, vamos ver estes 14 dias finais, 14, 15 dias, porque para a Dua Lipa ainda faltam 15 dias. Vamos ver, em princípio esgotaremos os dias todos. Qual é a capacidade máxima do recinto neste momento? São 55 mil. 55 mil pessoas. Quando se consegue um trunfo como os Pearl Jam, que são uma banda muito querida em Portugal, há uma sensação de satisfação, de alívio. Eles não só esgotaram o seu dia, como também ajudaram a vender muitos passes. Sim, e ainda para mais porque este ano eles só vão fazer 2 festivais, um em Madrid e outro em Lisboa. Portanto, para quem gosta de festivais, só tem esta oportunidade, ou vir Portugal ou ir à Espanha, porque o resto dos concertos são headline shows, portanto são espetáculos em nome próprio. E portanto isso é uma grande vantagem, é uma sorte. Eles também gostam da Península Ibérica e gostam particularmente de Portugal, porque assim podem fazer um surfzinho e cá estarão mais uma vez a fechar a turnê europeia em Portugal. Eles estiveram na primeira edição do Alive, que na altura se chamava Oeiras Alive, em 2007. Voltaram depois em 2010, em 2018. Já são uma banda da casa, não é? Já, aliás, Alive é uma das grandes músicas deles. E, de certa forma, foi o que nos inspirou para o nome do festival. O facto de eles já terem estado cá 3 vezes, sempre com sucesso, e do próprio festival ter o nome de uma canção deles, ajuda a que haja ali uma relação de confiança que depois facilita os contactos. Sim, evidente que tudo depende. Nós não mudamos a data do festival é uma data fixa. O festival acontece sempre no segundo sábado de julho e nesse fim de semana e portanto, quando temos a sorte da tour deles, que normalmente é uma tour de 3 semanas, raramente chega às 4, de estar dentro do período do festival, conseguimos que eles venham. E também que eles queiram fazer festivais, porque já aconteceu eles não quererem fazer festivais de uma determinada turnê, que é normal, não é?
Há artistas que querem fazer tour de salas, ou artistas que querem fazer tour de estádios, outros querem fazer tours de festivais ou mistas, e portanto também estamos muitas vezes dependentes digamos, do seu planeamento. Embora o Nós Alive já se afirmou no mercado internacional dos festivais como uma paragem obrigatória dos artistas que querem fazer os principais festivais da Europa. Aliás, temos muitos artistas, sei lá, por exemplo, a Dua Lipa neste fim de semana está no grande festival de Glastonbury, por exemplo, e também com certeza que vai fazer o Werther, que é um dos maiores festivais da Europa, na Bélgica. Portanto, há muitos artistas que fazem exatamente principalmente os festivais os europeus, Werther, Mad Cool, Nós Alive. Eles passam obrigatoriamente, ou querem passar por esses festivais. Quando é que sentiste que o Alive já tinha esta reputação de um festival de confiança, de um festival importante? Portanto, ele começou em 2007, na altura já com os Pearl Jam, já com os Smashing Pumpkins, curiosamente. Exatamente. E quando é que sentiste que... E com os The Wiz, eu lembro. E Beastie Boys, a primeira vez em Portugal. Exatamente. Eu acho que nós começámos a sentir quando começámos a perceber ou começámos a ser contactados por agentes de artistas a quererem, com mais de um ano de antecedência, digamos, deixar a data pencil para a edição seguinte. Nós neste momento ainda não fizemos a edição de 25 e já temos um conjunto de artistas agendados para 2025. Portanto, nós estamos em 2024 e já estamos a trabalhar a programação de 2025. E foi aí que começámos a perceber que de facto havia essa vontade de fazer parte do cartaz do festival e que portanto estávamos a par dos grandes festivais da Europa. Como é que se consegue essa reputação? Festivais que correm bem, que pagam bem, que têm cartazes fortes? Eu acho que isto é um trabalho muito longo, não é? O meu primeiro festival foi em 1995, portanto eu acho que acima de tudo há um tema muito importante, que é a garantia de que de facto o festival tem a qualidade necessária do seu ponto de vista organizacional, de produção e de público para ser um grande festival. Depois é uma reputação que se ganha ao longo dos anos, não é? Isto é uma relação de muita confiança também, porque isto é um mercado em que o artista, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, tem uma vida nada fácil, porque anda terra em terra. Eu digo sempre isto, nós quando viajamos falamos sempre, eu estou cansado porque viajei. Agora imagina um artista que faz um espetáculo hoje em Lisboa, dorme de noite no autocarro a caminho de Madrid e no dia seguinte começa tudo de novo. E faz um espetáculo em Madrid, depois Barcelona, e depois Paris, e depois vai seguindo a Europa toda, e portanto é uma vida muito cansativa. Aliás, eu até às vezes rio-me quando ouço falar os clubes de futebol dizerem não, porque esta semana tivemos 2 jogos e os jogadores estão cansados. Se eles viessem para o mundo da música, eles não fazem 2, fazem 5 ou 6 numa semana, e portanto há uma diferença muito grande. E o desgaste físico de um espetáculo também é próprio da alta competição, portanto a vida não é fácil. Por isso é que a gente até vê os brasileiros, e os brasileiros são muito bons porque têm um cuidado, fazem muito ginásio, é uma coisa interessante. Vocês vão de reparar, todos os artistas brasileiros que fazem sempre referência a isso, estão sempre a malhar. Ok. Eu sei que os promotores não têm por hábito ir, entre aspas, aborrecer os artistas nos bastidores ou tentar falar, mas imagino que vocês recebam mensagens depois de apreço dos artistas pela forma como foram tratados ou por alguma experiência boa que tenham tido. Mais das equipas. As equipas é que agradecem, de facto, porque estão sempre em stress, não é? Porque eles estão sempre numa cidade a preparar as seguintes, e ter a certeza que vai correr tudo bem não é fácil, não é? Portanto, eles estão naquele stress de chegam de manhã e às vezes não há tempo para resolver se as coisas não tiverem sido bem tratadas localmente, e portanto essa mensagem de apreço normalmente vem das equipas, principalmente quando o dia é super tranquilo para eles. Uhum. Houve assim algum contratempo? Lembro-me naquele ano no palco dos 30 Seconds to Mars. 30 Seconds e Prodigy, creio. O Chemical Brothers era um deles. Creio que sim. Foi um stress. Nós na altura temos um procedimento de segurança que
30 em 30 minutos alguém sobe ao teto do palco para ver se está tudo bem. E foi-nos relatado que havia uma viga que estava apresentava não sei, eu já nem me lembro o que era, mas não estava bem. E então o que fizemos foi: vamos parar e vamos encontrar soluções. E a solução que fizemos foi conseguimos mandar vir 2 gruas para, digamos, aliviar o peso, e os espetáculos continuaram. Curiosamente, depois até esse mesmo palco, essa mesma viga foi montada em eventos posteriores, portanto tudo indica que nada aconteceria, mas isto é como tudo: quando nós identificamos um potencial problema, temos que tomar decisões e fazer algo para evitar qualquer acidente. Algo semelhante ao que parece ter acontecido este ano no Primavera, não é? Também. Mas eu creio que foi pior, não é? Porque os espetáculos nem aconteceram. Nós tivemos a sorte de terem acontecido. E lembro-me que, ainda por cima, depois o vocalista dos 30 Seconds disse no meio do espetáculo, porque ele ia para Madrid, lá está, ele atrasou, a atuação dele atrasou e tinha que chegar a Madrid porque ia participar num festival. E lembro dele ter dito: peço desculpa, mas vou ter que ser mais rápido a fazer o espetáculo. E as pessoas acharam que ele tinha cortado músicas, mas não. O que ele fez, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, é falar entre as músicas, dialogar muito com o público, e cortou todas essas deixas para o público. E pronto, e depois a seguir vieram as reclamações: isto não sei o quê, Isto agora é um mundo da reclamação. Eu acho que Portugal é o país onde se reclama mais. Eu creio que, eu nem sei, eu nem conheço mais nenhum país onde não há livre reclamações, ou seja, eletrónico, ou existe a livre reclamações. Mas reclamações, muitas vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas reclamam muito. Ainda agora, por exemplo, no Rock in Rio, reclamam muito nas redes sociais, mas o nosso colega que esteve lá a fazer Vox Pop, ninguém reclamava. Toda a gente, quando questionado ao vivo, toda a gente dizia: não, isto está tudo bem. Mas isso também é uma característica do português, que às vezes tem falta de frontalidade. E, portanto, perante uma câmara ou perante um microfone, retraem-se. E se estiverem mais e as redes sociais permitem isso, obviamente que não estão anónimos, mas ninguém os está a ver, e aí portanto vão de um oposto ao outro. Vocês têm alguma estratégia para lidar quando há assim um volume maior de reclamações? Não, quer dizer, há reclamações que já são muito clássicas e, portanto, já estamos preparados para dar a resposta, que é uma resposta absolutamente sincera e honesta. Mas hoje em dia as pessoas quer dizer, às vezes não ouvi, ou não cantou esta música, ou não, o som não estava bom. No artista anterior estava muito bom e depois deixou de estar bom. Mas isso são coisas que a gente não controla, não é? Isso é que os sonoplastas. Às vezes os técnicos de som das bandas, pronto, ou tem um dia menos bom, e às vezes o som não sai como se pretende. E em Algés também há a questão do vento, não é? O vento às vezes também condiciona um pouco. Todos os espaços ao ar livre. Isso acontece no Parque Tejo, acontece no Parque da Bela Vista, acontece nos estádios. Isto é um país de vento. Aliás, Portugal é dos países que, apesar de haver alguns, não é um país muito fácil para os carros descapotáveis, não é? Porque está sempre vento. Assim como, por exemplo, o cinema ao ar livre. O cinema ao ar livre nunca vingou em Portugal, porque ou é vento ou noites super frias. É verdade. Nós temos uma amplitude térmica e, portanto, o nosso país tem umas características muito particulares, mas eu acho que nós habituamos-nos e isso é como a água, não é? O mar é frio e nós vamos para o mar. Há pessoas que não conseguem. E nós conseguimos. Há bocado falavas do Jared Leto, que esteve cá recentemente. Mais uma vez, eu reparei que tu elogiaste o concerto, disseste que tinha sido brutal, o concerto da banda na Mel Arena. Ao final destes anos todos, ainda te consegues surpreender, impressionar com alguns espetáculos? Sim, eu acho que os espetáculos nunca são iguais. É muito difícil serem iguais. E de facto é uma performance, e portanto, como qualquer performance, tem o seu mérito, e eu continuo a admirar a performance, seja dos músicos, do artista, ou até mesmo a própria performance técnica, não é? Porque hoje em dia utiliza-se muito vídeo, efeitos especiais, som, luz, e isso também faz parte da performance, e de facto
cada vez mais nos surpreendem. E é muito interessante que, por exemplo, as produções de artistas portugueses estão a atingir um patamar às vezes muito superior até às produções internacionais. E isso torna os espetáculos muito mais, obviamente, mais interessantes, e faz com que os portugueses tenham cada vez mais público, também é bom. Há pouco dizias que o primeiro festival que organizaste foi em 95. As diferenças entre 95 e 2024 são por descomunais? Exemplo, são. Os festivais, quando começaram em 95, o que se pretendia era juntar um conjunto de bandas médias que no seu somatório seriam iguais ou superior às bandas que enchiam estádios. Esse foi o princípio inicial dos festivais. Hoje já se pretende bandas de estádio nos festivais, o que torna a tarefa dos organizadores muito mais difícil, até porque, não só por questões financeiras, como disponibilidade de artistas, porque não há assim tantos artistas, porque o público é cada vez mais exigente e pretende ver artistas gigantes nos palcos. Mas, acima de tudo, o que evoluiu mais foi, obviamente, uma criação de hábitos de frequentar festivais. Ainda estamos muito longe do resto dos europeus, mas estamos a caminhar. Hoje há mais festivais, há mais público, mas é um caminho longo. Outro dia vi uma notícia segundo a qual tinham desaparecido mais de 100 festivais no Reino Unido no último ano e poderão ainda desaparecer mais alguns. É uma tendência que te preocupa ou achas que não se aplica aqui? Não sei. Eu lembro-me, há muitos anos eu estava na faculdade e abri uma croissanteria no Campo Pequeno, ali na praça de... até acho que é onde hoje é uma... Tem lá um estabelecimento comercial, uma padaria portuguesa, acho que era aí. E aquilo foi um sucesso tão grande, de repente abriram 100 croissantarias. Claro que fecharam uma parte delas e, portanto, os festivais é a mesma coisa, quer dizer, uns têm sucesso e outros não têm. Como qualquer projeto, isto é até como na comunicação social, há jornais que apareceram e desapareceram e há outros que perduram no tempo. E, portanto, os festivais acontecem mesmo. Agora, de facto, este ano é um ano muito particular porque, em termos de disponibilidade de artistas para festivais, não foi um ano fácil. Eu há pouco referi que os Pearl Jam só estão em 2 festivais, um em Espanha e outro em Portugal. O resto dos países não tiveram esta oportunidade, e uma banda como Pearl Jam faz uma grande diferença se estiver no cartaz. E isso às vezes torna a vida difícil, porque depois os festivais têm que ter um equilíbrio financeiro, como é lógico, e por vezes a coisa corre mal, mas isso é como tudo, todos os setores empresariais passam por esse fenómeno. Vocês têm margem para pagar logo os cachês que são pedidos, ou tem de haver uma negociação para obter esse equilíbrio financeiro? Sim, eu acho que nestes últimos anos os cachês subiram muito, porque também havia muita procura. Lá está, havia se calhar mais festivais do que artistas disponíveis. E isso talvez tenha criado algum desequilíbrio, mas eu julgo que neste momento está a ficar mais padronizado, digamos. Mas é uma luta. Cada vez eles querem faturar mais, porque também tem custos superiores, não é? Porque vir a um festival já é quase como fazer um espetáculo em nome próprio. Um artista como Pearl Jam, este ano ainda não sei quantos caminhões, mas a última vez que esteve nós a live trazia 12 caminhões de tiro de equipamento, a somar ao que nós temos. Portanto, são custos que obviamente se refletem depois nos cachês e trazem equipas grandes. Aliás, às vezes já vi alguma publicidade de outros eventos que o artista Y pediu 130 toalhas e as pessoas acham aquilo uma excentricidade. Ele pediu 130 toalhas porque eles provavelmente têm uma equipa de 60 pessoas e tomam banho de manhã, claro, quando chegam, trabalham, fazem a montagem, fazem os ensaios, fazem um espetáculo, no final tomam um banho e vão de autocarro para a cidade seguinte. E portanto isto demonstra, eu quando vejo o número de toalhas percebo logo imediatamente a dimensão da equipa. Quantas pessoas são, não é? Exatamente. Eu lembro-me de no ano passado o João Carvalho de Paredes de Cora dizer, por exemplo, que uma banda média, ou seja, que já não é desconhecida, mas também ainda não é cabeça de cartaz, hoje em dia já tem um cachê muito mais elevado do que teria há 2 ou 3 anos. Sim, mas uma banda média já traz 2, 3 caminhões de tiros de equipamento que anda por todos os festivais. O que também
torna esta logística às vezes as pessoas dizem, porquê é que não conseguiram trazer este artista? Porque nós estamos dependentes também da logística deles conseguirem chegar. E de facto Portugal é um país muito periférico. Nós estamos, a cidade mais próxima de Lisboa ao Porto é Madrid, que está a 600 km. É uma distância muito grande, são 8 horas de condução. Em primeiro lugar está no limite do que é permitido diariamente o motorista conduzir, e é muito longe, mas a partir de Barcelona, por exemplo, as cidades estão a 100, 200 km uma das outras, o que torna tudo muito mais fácil. Claro. Por isso é que nós em Portugal temos que ser melhores que os outros para eles continuarem a vir cá. Mais simpáticos, oferecer mais condições. Eu acho que o que eles valorizam mesmo é a nossa prestação profissional. A simpatia não. No final do. É só para as revistas do social. Não é para. Não adianta ser simpático. O que adianta é ser profissional e respeitar o trabalho deles e garantir que tudo corre bem. E nesse aspecto evoluímos muitíssimo, não é? Desde 95, como estávamos a falar. Somos bons. Aliás, os portugueses, quando fazem algo e se empenham, são sempre melhores que os outros. Por isso é que às vezes faz confusão que é que o país não é um país rico, ao nível dos mais ricos da Europa. Mas acho que não tem a ver com os portugueses, tem a ver com os políticos. Foram os políticos antes, durante do Estado Novo e do 25 de Abril. Acho que a gente nunca acerta. Tenho visto, tens escrito alguns posts críticos no Instagram, precisamente por isso. Antes das eleições, por exemplo, disseste que não se falava das legislativas, não se falava de cultura, que estávamos cada vez mais a caminho de sermos um país de empregados de mesa, sem demérito para os próprios. Depois das eleições ficaste mais otimista? Não, houve uma coisa muito importante. Os dois partidos mais importantes e que de facto ficaram em primeiro e segundo lugar tinham no seu programa eleitoral, no programa de cultura, a lei de mecenato. Já é uma grande evolução. Agora, há uma frase que eu apanhei talvez por causa dos 50 anos de 25 de Abril, e talvez traduza exatamente o panorama da cultura em Portugal, é que o 25 de Novembro ainda não chegou à cultura, por isso nós ainda vivemos uma espécie de processo revolucionário em curso, em que o Estado monopoliza a cultura e só pensa nos seus profissionais e nos seus equipamentos, e tudo o resto está fora. Por exemplo, no PRR, em que fomos nós, privados, são associações privadas de promotores, de agentes, fizemos uma campanha, porque a primeira versão do PRR tinha 0 para a cultura, fizemos aquela campanha 5% para a cultura, e o que é que o governo fez? 5% só para o Estado, e deixou de fora, por exemplo, os equipamentos culturais de Lisboa e Porto, que são privados. E assim não se constrói um país, porque isto ou é para todos ou não é. E nós temos, quando olhamos, por exemplo, para a política cultural seja que governo for, eu acho que o Ministério devia se chamar Ministério da Cultura Pública. Pública no sentido de setor público, porque de facto parece que o setor privado não tem um ministério. Os agricultores têm um ministério, os hoteleiros têm um ministério, e nós na cultura, no setor privado, muitas vezes parece que não temos ministério, e não temos. Há uma grande expectativa, por acaso vamos ter uma reunião no dia 9 de julho com a nova ministra, e portanto já vamos um caderno de encargos, não é? E esperamos que finalmente possam agregar e reconhecer o setor privado da cultura. O setor privado da cultura, onde, por exemplo, na música, todos os artistas fazem parte, porque um artista é um empresário também, é um empresário em nome próprio. Tem uma empresa, que é ele próprio. E, portanto, é preciso algum reconhecimento e é preciso incluir este setor nas políticas públicas. Agora, a propósito dos concertos da Taylor Swift em Lisboa, falou-se precisamente do efeito, do impacto financeiro que esse tipo de grandes eventos, como festivais ou grandes concertos, têm na cidade. Isso faz parte da história. Por exemplo, em todas as cidades têm um teatro. Na região do teatro, o teatro se trabalhar diariamente, por exemplo, a restauração. Durante o dia serve as pessoas que estão a trabalhar e à noite serve as pessoas que vão ao teatro. Se não houver um teatro, à noite se calhar estão vazios, porque estão no centro da cidade. E, portanto, os espetáculos foram sempre uma alavanca para a atividade económica. As pessoas têm que se deslocar, significa que têm que utilizar transporte ou transporte próprio, portanto, consomem, têm que estacionar, têm que jantar, muitas vezes aproveitam
e vão ao comércio também. E de facto, cada vez mais os espetáculos, principalmente em Lisboa e Porto, vendem bilhetes no país inteiro. Às vezes, sei lá, é normal vender 500 bilhetes na Madeira, portanto significa que são 5 aviões de pessoas que vêm para o continente, e são 500 pessoas que vão ter que dormir, se não tiverem família ou amigos, vão ter que dormir nas instalações hoteleiras, seja alojamento local, seja hotéis. E portanto tudo isto é sempre economia. Agora, quando temos um evento com milhares de pessoas, isto tem um efeito multiplicador muito grande. Há uma métrica que diz que qualquer grande evento, o efeito na economia é sempre 5, 6 vezes o seu orçamento. Eu, por exemplo, nós temos feito no Nós Alive estudos sobre os nossos visitantes, os estrangeiros e nacionais, e para a nossa surpresa, em 2022, uma percentagem quase, já não me recordo bem o número, mas 6, 7% dos portugueses era a primeira vez que vinham a Lisboa. Como é que é possível ser a primeira vez num país tão pequeno que vieram a Lisboa? Mas isto demonstra a importância que os eventos têm de serem conteúdos fundamentais para também alavancarem o turismo interno. E nos estrangeiros, que 80%, e já vários estudos, o resultado é sempre o mesmo, 80% das pessoas que vêm a um festival ficam 5 dias ou mais no país, quando a média é 2,3 dias. Portanto, esta tipologia de eventos faz com que ajude a tornar o turismo mais sustentável. Eu esta semana conversava estava a conversar com uma pessoa sobre o problema do aeroporto. O aeroporto está a esgotar, o aeroporto de Lisboa. E fiz tentei explicar uma coisa muito simples, que é: se nós conseguirmos aumentar a estadia média de um turista de 2,3 para 4,6, para o dobro, vamos ter menos gente a viajar e, portanto, vamos ter mais voos. Vamos poder ter mais voos, porque o problema é que se ele só fica 2,3 dias, chega num dia, passado 2 dias ou 3 vai-se embora. Se ele ficar cá 6 dias, chega num dia e só vai-se embora passado 6 dias. Portanto, podemos duplicar a nossa capacidade do aeroporto existente. Mas isso é uma questão de política de turismo, que nós ajudamos na cultura, mas não podemos fazer tudo. E este ano, mais uma vez, vamos ter muitos visitantes, muitos espectadores internacionais no Alive? Sim, nós neste momento já estamos nos 20 mil. É sempre uma percentagem de 20% dos visitantes são internacionais. Aliás, é isso num país pequeno que ajuda a juntar tanta gente, porque o país é pequenino, só tem 10 milhões. Eu digo sempre que é um milagre conseguir juntar 300 pessoas à mesma hora, no mesmo local, no mesmo dia, e a pagarem 300. Agora, quando falamos de mais de 50 mil pessoas, num país que tem 10 milhões de habitantes, é uma questão de fazer contas, é muita gente. Quais são os países mais representados? Inglaterra? É sempre o Reino Unido e Espanha. Okay. Curiosamente, 2 países onde há muitos festivais de música, não é? Mas eles procuram também. É uma oportunidade também de conhecer outros países. Por exemplo, outra coisa que os estudos nos têm mostrado é que só 20% é que repetem. Portanto, significa que as pessoas também aproveitam para conhecer o destino, quando juntando o útil ao agradável, não é? Vou para um festival e conheço o destino. Agora é incrível é que australianos e neozelandeses vêm todos os anos. Não sei se são os mesmos, nunca conseguimos afinar os estudos a esse pormenor, mas temos sempre 200 australianos em média ou 100 neozelandeses, atravessam o mundo. Como é que é possível? Não, por acaso eu já encontrei alguns. Uma vez encontrei uns no Festival ao Largo. Normalmente o Festival ao Largo é sempre depois de Nós Alive. E perguntei o que é que eles faziam. E então eles disseram: não, nós vamos para Lagos, surf, depois subimos para o festival. E é engraçado, de facto. E quem viaja de tão longe, obviamente, não fica 5 dias, fica muito mais, fica 15 dias. Já sabemos que os Pearl Jam são a banda que traz mais caminhões. Foram também a banda mais cara do cartaz? Não, a banda mais cara é sempre o Ministro das Finanças. Ok. A seguir ao Ministro das Finanças. porque também tem esse efeito, não é? Só os impostos diretos que nós captamos para entregar à Fazenda, aqui chama-se
Portugal nós já não dizemos fazenda, dizemos autoridade tributária. Sim, exato. É sempre o caixa mais alto, entre IVA, retenção na fonte de não residentes. Mas a seguir vem o Eddie Vedder. A seguir vem os artistas que forem. A música tem que ter, aliás, na cultura deve-se falar menos de dinheiro e mais da arte, daquilo que eles de facto representam e aquilo que eles vêm fazer. Quando se fala de dinheiro começa a cheirar mal. Muitas vezes é o problema do futebol. Mas é mesmo assim interessante, porque ainda hoje vi uma imagem de um indivíduo a saltar. Eu acho que ele se partiu todo só para chegar ao pé. Quando o Cristiano Ronaldo estava a sair, ele saltou, fez o tipo a voar. É impressionante, de facto, o desporto e a música, a capacidade de agregação das pessoas que tem. Então falamos da arte. Uma questão também que se tem falado sobre os festivais é a da renovação dos cabeças de cartaz. Há bandas que continuarão sempre a atrair público, como os Pearl Jam, mas, por exemplo, agora o Primavera creio que teve mais facilidade em vender o Dia da Lana Del Rey para um público mais jovem do que aquelas bandas mais veteranas. É também um desafio que se coloca aos festivais. Lana Del Rey, Dua Lipa, portanto são artistas mais recentes e que de facto são artistas que têm dimensão de ser cabeças de cartaz dos grandes festivais. Basta ver que Glastonbury, por exemplo, do Lipa e a Lana Del Rey também fez grandes festivais na Europa. Mas tens noção se a idade do público do Alive, por exemplo, tem vindo a aumentar, a diminuir? Não, o nosso Alive é muito eclético e tem uma programação muito diversificada no bom sentido. E portanto há muitas pessoas, sei lá, só vão para o palco Heineken, nem saem dali. Ou outras só estão no palco nós. E tem muito a ver. Hoje em dia não há idades. Quer dizer, é evidente que uma banda mais jovem, sei lá, uma Billie Eilish, uma Dua Lipa, uma Lana Del Rey, chama gente mais nova. Mas hoje em dia, o que é ser mais novo? Hoje em dia, antigamente falava-se, havia uma revista que era o Tintin, dos 7 aos 77. Eu acho que hoje é dos 7 aos 99. E portanto as pessoas são jovens até mais tarde. Por exemplo, nós na Eversinho vamos ter 2 artistas este ano que têm 82 e 83 anos e fazem espetáculos e não fazem só um. É o Ney Matogrosso e o Roberto Carlos, por exemplo. Ano passado tivemos o Bob Dylan com 82, ou o Chico Buarque com 79, fez agora 80, e portanto eles, além de serem artistas, também têm público da sua idade, e portanto isto eu acho que já é transgeracional. Os festivais já são transgeracionais. E as pessoas gostam de cultivar e manter-se jovens. Gostam de fazer desporto, gostam de fazer as mesmas coisas que faziam quando tinham 20 anos, nomeadamente ir a festivais. E o Alive acaba por ser vários festivais dentro de um, não é? Estavas a dizer que há pessoas que não saem do Nós, há pessoas que não saem do Heineken, há pessoas que se calhar vão para o Comédia. Acaba por ter vários eventos dentro de um mesmo festival. Eu acho que, acima de tudo, a nossa intenção foi sempre ter uma oferta em que a pessoa possa estar sempre a fazer qualquer coisa que goste. E portanto muita coisa acontece em simultâneo, que alguns reclamam, não é? Porque queriam ver tudo, mas, que é impossível ver tudo, mas acima de tudo eu acho que às vezes eu fico impressionado é que o nível da oferta é bom, não só do Nós Alive, mas da generalidade dos festivais. E às vezes vejo as pessoas chegarem 2, 3 horas depois da música ter começado. Isto faz-me alguma confusão, porque é que a pessoa compra um bilhete e não aproveita tudo do princípio até ao fim. Mas está a melhorar, as pessoas estão a começar é um working in progress. É um processo de educar o público também, de certa forma. Mas eu acho que, não sei, é um fenómeno que não tem explicação. Mas eu se for ver sei lá, vou dar um exemplo. Eu gosto de ver festivais de música clássica. Obviamente que eu não vou ver só o artista principal, quer dizer, eu gosto de ver, aproveito e vejo tudo. Principalmente quando posso escolher, não gosto deste palco, vou para o outro palco. E às vezes faz-me confusão ver as pessoas chegarem às 9 da noite a um festival. Seja o qual for, eu tenho visto, aliás, basta ver, às vezes vemos as televisões, estão a fazer reportagem, pessoas a chegarem às 9 da noite, quando o festival começou, sei lá, alguns às 4 da tarde, outros às 5. Às vezes podem não ter sido ainda do trabalho também, não é? É um sábado, sim, mas não é, acho que não é só isso.
Reparei que há um artista, o Benjamin Clementine, que foi promovido, digamos assim, para o palco nós, a pedido de várias famílias. Vocês têm em conta esse feedback? Sim, não, quer dizer, na realidade este foi um pedido dele. Nós quando anunciámos, recebemos logo no dia, recebemos assim, mas ele gostava de tocar no palco de nós. E nós ficamos, ui, o que é que vamos fazer? Mas depois vimos que está aqui uma oportunidade e acho que até ficou melhor em termos de alinhamento. A Jessie Ware foi para o palco Anakin e acho que ficou mais para públicos, sendo públicos diferentes, acho que ficou mais equilibrado, assim. Acho que resultou mais. E foi um pedido dele, não só das pessoas. Na hora de programar os concertos, não no Alive neste caso, mas os concertos de sala ao longo do ano, os pedidos do público contam também? Vocês têm isso em temos consideração? De ter cuidado, porque pode ser enganador, não é? É, porque às vezes juntam-se 30 pessoas. Isto é como as reclamações. Está toda a gente a reclamar. Depois a gente vai ver e são sempre os mesmos 30. E eles conseguem, às vezes, os verdadeiros fãs de um grupo ou de um determinado artista são muito ativistas e, portanto, conseguem juntar um conjunto de pessoas e portanto, temos que ter essa percepção de perceber se aquilo é uma ação de um pequeno grupo ou se é orgânico. E é difícil, às vezes, reconhecer isso. Mas hoje em dia já há mecanismos, felizmente, não é? Porque houve uma altura que andávamos numa zona cinzenta, porque há muitos anos era a venda de discos e a música que tocava na rádio. Depois deixaram-se de vender discos e portanto ficou sem meio. Hoje, claro que é muito importante a música que toca nas rádios, até porque as rádios fazem testes ao consumidor e, portanto, teoricamente estão a passar a música que eles querem ouvir. E hoje em dia já conseguimos ter algum acesso àquilo que as pessoas ouvem nas plataformas. E, portanto, isso ajuda-nos a tentar encontrar algum caminho. E depois também, eu digo sempre que tem que haver uma razão muito particular para não haver um grupo económico, seja em Portugal ou seja em qualquer parte do mundo, que tenha uma empresa ou uma divisão de espetáculos. Isto é uma atividade muito particular. Aliás, o setor privado da cultura é um setor muito particular, só de pessoas que de facto vestem a camisola e têm a cultura no coração. É muito particular. E não é só, obviamente, que temos meios, como expliquei, para identificar o que o consumidor quer ver, mas também temos que ter feeling, temos que adivinhar um pouco aquilo que as pessoas vão querer mesmo ver. Muita e é um trabalho que se faz. Não é? Também. E por isso é que torna diferente, porque é uma atividade completamente diferente das outras. Recentemente, por exemplo, o concerto do J Balvin no Passeio Marítimo de Algés não atraiu tanta gente como seria de esperar. Conseguiste perceber porquê? Eu acho que fundamentalmente talvez pelo fim de semana de feriados. Acho que foi isso, mas acontece. Eu lembro uma vez, há muitos anos, tinha um concerto de um artista português no Porto, que ele não ia lá há não sei quantos anos. E calhou um jogo da seleção Portugal não sei com quem. Foi logo um problema, que foi anunciado com 2 meses de antecedência e o espetáculo foi anunciado com 6. Pronto, o meio ambiente, como é óbvio, muitas vezes afeta digamos, a frequência de determinados eventos. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, quando vocês ou outra promotora anunciam um concerto e depois anunciam outro, e se for preciso ainda um terceiro, isso tem a ver com a procura que vocês percebem que existe nas bilheteiras online? Quando anunciamos os espetáculos, um segundo concerto do mesmo artista, um terceiro, devido à procura elevada, isso é com base nas bilheteiras online? Há 2 caminhos. Às vezes já está programado, se as vendas justificarem, abrir um segundo espetáculo. Mas obviamente está sempre indexada à procura. E portanto, havendo procura e havendo data, muitas vezes não se consegue, não é? Há turnés que só uma data para Portugal, não se consegue fazer um segundo evento. Mas quando conseguimos programar isso, faz. Mas isso é como em qualquer área comercial, quer dizer, aí já é mais fácil, não é? Aí temos o fenómeno das vendas e sentimos que as vendas, que há procura e portanto... E acreditamos também, porque é preciso acreditar. Porque isto tem sempre um limite, que a gente nunca sabe quando é. Qualquer artista, qualquer espetáculo, por muita procura que tenha, aquilo lá termina sempre a algures. Agora, se o algures é meia sala, ou se é mais 3 salas, às vezes é um challenge, não é? É sempre um risco, não é? Por isso é que eu referi há pouco
ninguém quer ter uma empresa de espetáculos, um grupo económico, porque a folha de Excel é só para ter juízo. Ainda há algum artista que não tenhas conseguido trazer cá e gostasses muito? Acho que já quase toda a gente veio cá, mas diria o Tom Waits, não é? É um artista que raramente dá espetáculos, também já não é jovem, e foi pena não. Houve uma vez, tivemos uma oportunidade que ele estava a fazer uma turnê de espetáculos em salas de ópera e o São Carlos estava em obras, embora eu duvide que mesmo não tivessem obras que autorizassem. Lá está, o 25 de novembro não chegou à cultura, e portanto há alguém que em nome do povo que decide que uma sala como o Teatro de São Carlos só é utilizada por eles próprios para meia dúzia de espetáculos por ano. E assim sendo, perdeu-se, quer dizer, também estava em obras de qualquer maneira, não é? Portanto, nunca mas perde-se muita coisa. Se nós olharmos para a agenda do teatro, que agora está fechado para obras, não é? Mas uma agenda normal do teatro, aquilo quase não tem espetáculos. Quando um teatro é para trabalhar. Eu nasci numa família que tinha um teatro e sempre me ensinaram que um teatro trabalha 365 dias por ano, e principalmente domingo de Páscoa, dia de Natal, dia de Ano Novo. Portanto é uma profissão que nós dizemos que eu trabalho onde os outros se divertem. Portanto, eu já fui a festivais da concorrência e as pessoas dizem: estás aqui? Pois é, a única oportunidade que tenho para me divertir, porque quando eu estou a trabalhar não posso. Ao fim deste tempo todo, nunca te arrependes de trocar a área de saúde pela gestão? Não. Eu fui, hoje em dia é moda, não é? Mas eu na altura, quando fui para a faculdade, eu lembro do meu pai dizer assim: gestão, ao menos economia. Era um curso que estava muito no início. Na altura os gestores eram engenheiros. Os diretores de marketing das grandes empresas eram engenheiros, que era uma coisa bizarra. E de facto foi preciso profissionalizar todas as áreas de gestão das empresas, nomeadamente o marketing, produção, trabalho, tudo, financeira. E de facto acertei na MUS, juntando isto àquilo que mais gosto, que é a área cultural, melhor ainda. Mas tu tiveste fé que era por aí o teu caminho, não é? É importante a pessoa saber aquilo nós devemos lutar para fazer profissionalmente aquilo que gostamos. Nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos. Mas acho que é uma luta que todos nós temos que ter. Não é como às vezes é doloroso ouvir dizer: não, eu fui para este curso porque não consegui entrar no outro, eu estou neste. E depois as pessoas desistem e não tentam voltar a tirar aquele curso. Acho que a pessoa deve lutar sempre para tentar fazer aquilo que gosta. Vamos agora falar do tema da semana. Chegou ao final no passado fim de semana mais uma edição do Rock in Rio Lisboa, agora num novo recinto, o Parque Tejo. O festival, que nasceu no Rio de Janeiro, celebrou 20 anos em Portugal, com concertos de Scorpions e Europe e Ed Sheeran no primeiro fim de semana, Jonas Brothers, James e Doja Cat no segundo. Apesar de várias queixas relativas aos acessos e à restauração, o Rock in Rio Lisboa vai mesmo ficar no Parque Tejo. A próxima edição, em 2026, voltará a ter vista para a Ponte Vasco da Gama. Segundo a organização, pelos 4 dias do festival terão passado 300.000 pessoas. Durante o evento, a vice-diretora executiva Roberta Medina disse à TSF que o público tem de perceber que os grandes eventos não se fazem de transporte privado, apelando assim ao uso do transporte público. Uma dica que não foi bem recebida por todos. Álvaro, é difícil agradar a toda a gente, a gregos e troianos? Quer dizer, nós somos um país que tem a rede de transportes que tem. Não é a melhor rede de transportes como muitas cidades europeias. E somos um país que, para trazer milhares de pessoas a um evento, seja a Lisboa, seja ao Porto, precisamos contar com o país inteiro, não é? Quem vem de longe, nem sempre é possível, nem existe disponível transportes de ir e vir, e portanto as pessoas têm que trazer o seu carro particular. Obviamente que o grande desafio dos grandes eventos é, aliás, como foi feito, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude,
de concentrar um conjunto de parques de estacionamento e garantir acessibilidade para o evento. E, portanto, é sempre um desafio. Obviamente que o português gosta sempre de deixar o carro à porta, não é? Mas isto é muito latino, porque nós gostamos de ir de carro para o restaurante, como os espanhóis gostam de ir de carro para o restaurante, como os franceses gostam de ir de carro para o restaurante, como os italianos, porque isto é uma questão latina muito difícil. Mas, na realidade, também está muito ligada com os hábitos que nós temos de não usar meios de transportes públicos. Por exemplo, vocês aqui neste edifício não estão propriamente no melhor lugar de acessibilidade dos transportes públicos. Não há metro, que é digamos, um meio de transporte fantástico para, digamos, a grande malha urbana das grandes cidades, porque Lisboa não se pode concentrar só à sua área geográfica. Lisboa é tudo isto, não é? Por isso é que é a área metropolitana de Lisboa. E isso faz com que muitas pessoas para aqui tenham que vir de carro, não é? Portanto, enquanto vivermos num país assim, claro, será sempre difícil de mover as pessoas para o contrário. Agora, é um desafio, não é? Talvez nós tivemos a sorte de ter uma estação de comboio no Passeio Marítimo de Algés. E tivemos o azar de, por exemplo, em 2023, com eventos com 60 mil pessoas, como o Harry Styles, The Weeknd, ou eventos com 30 mil pessoas como Maroon 5, ou 60 mil pessoas, com as pessoas que estão a trabalhar no Nós Alive durante 3 dias, praticamente tivemos comboios. E, portanto, nós podemos, até enquanto organizadores de festivais, incentivar as pessoas de facto a passarem a utilizar os transportes públicos. Mas, por exemplo, nós no Nós Alive está agendada, ainda não está agendada, é um pré-aviso de greve de maquinistas da CP. Portanto, é difícil também. Eu sei que o direito à greve é um direito dos trabalhadores, mas às tantas, nós trabalhamos em sociedade e nós tentamos criar uma educação da utilização de transportes públicos, mas depois as pessoas ficam, ao terem mais experiências, ou não terem acesso a transportes, acabam por dizer assim: quer lá saber, então eu vou de carro porque assim tenho a certeza que vou e regresso a casa. Em relação à mudança do Rock in Rio, a mudança do recinto, é algo que pode acontecer ao Alive ou não, por enquanto? Eu sei que na altura eu fui a única pessoa, até foi com o Expresso, que disse bem, no Parque Tejo, e toda a gente dizia: ele está a falar isso porque tem interesses. Não, acho que é fantástico que nós na região de Lisboa temos mais um grande espaço ao ar livre para grandes eventos. Ótimo. Mas o Nós Alive foi desenhado para o Passeio Marítimo de Algés e, portanto, recomenda-se que fique lá muitos anos. E vai haver mudanças. Seria um festival diferente. Sim. Seria um festival diferente. Perdia a identidade, não é? Sim, porque quando mudamos os festivais também, isto é a mesma coisa que um centro comercial, não é? Apesar de não serem centros comerciais, mas nós, por exemplo, o supermercado, nós quando nos mudam no supermercado que vamos mais habitualmente, as prateleiras e o leite deixou de estar ali, o pão deixou de estar acolá, ficamos logo chateadíssimos. Que chatice, agora ando aqui perdido. E portanto, muitas vezes é para as pessoas que são, digamos, clientes habituais, é importante esta fidelização de espaços. E ver... Isto por um lado. E por outro lado, eu acho o Passeio Marítimo de Algés acho o espaço fantástico. E acima de tudo também pela localização, não é? Porque está ali na fronteira com Lisboa, porque já está em Oeiras, mas temos Oeiras e Cascais para um lado, temos Lisboa e Loures para o outro, depois temos Amadora e Sintra para trás, portanto tem uma centralidade fantástica. E depois, como é um festival, também tem muitos turistas, também é bom porque eles podem vir da praia para o festival. São 10 minutos de comboio quando há comboios. E vai haver mudanças no recinto este ano? Alguma melhoria? Há sempre. Nós vamos ter uma zona muito mais alargada, ainda mais simpática no Coreto. Queremos puxar mais por aquele palco e vai ficar bem. De resto, tentamos manter o máximo possível esta nova solução que começámos há 2 anos, conseguimos aumentar mais zonas de casas de banho, funcionou. Deixámos de ter aquele stress no intervalo no palco nós, em que se formavam filas para ir à casa de banho, mas
está a funcionar bem. Costuma-se dizer quando a coisa funciona, porque é que vamos inventar, não é? Consegue-se identificar qual foi o maior desafio do Alive nestes 17 anos? Além obviamente, dos anos da pandemia. O maior desafio é todos os anos, não é? Conseguir um cartaz que faça jus à nossa assinatura, não é? Que é o melhor cartaz sempre, e que seja agregador e consiga encher, vender sempre tudo, ou pelo menos ficar ali acima dos 95%. Isso é sempre um grande desafio, porque obviamente nós vivemos do dinheiro disponível das pessoas. Este último ano foi um ano mais difícil, porque com o aumento das taxas de juros e com o aumento das rendas de casa, muita gente passou a ter menos dinheiro disponível, e portanto quem vive do dinheiro disponível, como nós na cultura, as pessoas do turismo, a restauração, o comércio, obviamente quando há menos dinheiro disponível sente-se mais dificuldade nas vendas. Portanto o grande desafio é exatamente conseguir fazer a diferença, conseguir ter sempre um Benfica Sporting ou um Benfica Porto em que todos querem ver. Exato. Mother Superior, jump the gun. 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 Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. No site Blitz republicamos esta semana um artigo intitulado A Triste Vida Portuguesa no Tempo em que 4 guedelhudos eram as maiores estrelas rock do mundo. Falamos, claro está, dos Beatles, na semana em que se assinalou o Global Beatles Day. Neste artigo, Luís Pinheiro de Almeida, que é um jornalista veterano especialista em Beatles, pintou o retrato de Portugal em 1968, ano em que os 4 de Liverpool lançavam o seu álbum branco. Num país fechado sobre si mesmo, em que os jovens continuavam a ser chamados para a guerra colonial, este lançamento passou despercebido e só seria, na verdade, lançado em Portugal em 76, ou seja, 8 anos mais tarde. Curiosamente, mal acabou de promover o disco, Paul McCartney veio a Portugal não tocar, mas de férias ao Algarve. Chegou a 10 de dezembro, diz a imprensa da altura, num avião fretado e vinha com a ideia de, passo a citar, dormir, comer, apanhar banhos de sol, que ele considerava incomparável, o sol algarvio, e ainda comer bom peixinho. Pode ler este artigo e ver as fotos de Paul McCartney no Algarve em blitz.pt. Álvaro, eu fui ver em que ano nasceste. Confesso que pensava que eras mais novo. Nesta altura terias uns... Até eu comprei o álbum branco, a propósito. Foi? Quando é que compraste? Em 76. Foi? Mal deve saiu, ter sido, então não sabia o ano. Sim. Eu tenho o azul, o vermelho e o branco. Que fixe. São duplos todos. Quando o álbum saiu tinhas 5 anos. Não te lembras, obviamente, que memórias é que tens dessa tua primeira infância? Eu nasci no Caldeirão, portanto eu aprendi a gostar de circo, de dança, de folclore, de rock, de música clássica, de balé, e portanto eu ouvia desde metal até música clássica até ópera. Gostava muito de ouvir a Cavalaria Rusticana, cara. Mas os Beatles marcaram, talvez foi dos artistas que mais marcaram. Os Beatles marcaram muito. É difícil para um jovem de hoje imaginar um país sem festivais, sem concertos, sem música a chegar a toda hora. Foi uma evolução muito... Sim, mas este estilo de música também, quando começa a aparecer o rock, começa por digamos, uma minoria, não é? Não se tornou na música global que é hoje. E portanto, este foi também um caminho que se fez, mas também há a evolução dos tempos, não é? Não era só em Portugal que isso não acontecia, era em todo o mundo. Mas mesmo assim tivemos o privilégio de ter, salvo em 71, a primeira edição do Vilar de Mouros. Sim, sem dúvida. E tínhamos também o Festival de Jazz de Cascais, que era, digamos, o grande momento de música assim de cabeludos. Quando é que achas que se deu o ponto de viragem no que toca à música ao vivo em Portugal? Há 2 pontos. Um deles é quando começam a ver os concertos de estádio, não é? Com produções que nunca ninguém tinha visto até então, e já não era necessário viajar para Madrid para ver um concerto. E outro, talvez, eu acho que influenciou muito
no início dos anos 80, quando os brasileiros começaram a vir a Portugal, em Mato Grosso, Djavan, Maria Bethânia, Caetano Veloso, e eles influenciaram muito os técnicos, os profissionais e os artistas portugueses, porque nessa época uma banda portuguesa iam vestidos cada um da sua maneira, o técnico aparecia quando queria, não havia projetos de iluminação, não, era tudo muito... E os brasileiros vieram-nos mostrar que, de facto, se somasse um cuidado estético, não só no cenário, não só nas roupas que o artista e a banda têm vestidos, como no projeto de iluminação e no próprio alinhamento do espetáculo, em que, obviamente, que tem que ser ensaiado, vieram-nos incutir, julgo eu, na época, na música portuguesa, esse grande desafio que é... Isto deixa de ser uma brincadeira, um hobby, apesar de gostarmos muito, mas temos que ser, de facto, muito profissionais. E temos que começar de facto, e hoje em dia vemos, não é? Há pouco referi, a música portuguesa faz espetáculos, às vezes, de um patamar acima em termos de produção e daquilo que nos mostram ao público, muito superior a muitos artistas internacionais. Portanto, eu julgo que foram esses 2 pontos de viragem. Pois, obviamente, que é a abertura. Nós não podemos esquecer que, lá está, aí o 25 de novembro chegou mais cedo, por exemplo, à rádio, em que foi permitido haver rádios privadas. E, portanto, havendo uma oferta diferenciadora, teve-se acesso a mais música, porque hoje é fácil. Hoje um jovem acha, como é que é possível? Vou à internet e vejo tudo. Isso é hoje, mas há 30, 40 anos atrás não era nada disso. Estávamos dependentes dos discos que se podiam ouvir em algumas discotecas, como era a discoteca, como a Valentim de Carvalho, tinha pontos de escuta para poder ouvir um disco. E também havia uma que não se podia ouvir, que era a discoteca do Carmo, porque aí os discos eram virgens e não vinham riscados, tínhamos essa garantia. Mas andávamos muito dependentes da música que ouvíamos na rádio, ouvíamos na televisão, que só havia um canal de televisão. Portanto, esta abertura de mais rádios fez com que tivéssemos acesso a mais conhecimento. E depois finalmente chegou a internet e tornou tudo, e já não vale a pena isso. E hoje é um sentimento de liberdade muito grande, porque podemos ouvir tudo, não estamos dependentes de ninguém para ouvir e procurar o que nós quisermos. Foi a grande revolução, não é? No acesso à música e outros conteúdos. Por isso é que a cultura deve ser assim, tem que ser acessível, tem que ter um preço percebido, que é uma coisa que a música também conseguiu, porque tivemos uma fase muito difícil da pirataria, não é? Mas a partir do momento que, digamos, se democratizou e se tornou mais acessível, hoje toda a gente paga, direto ou indiretamente, não é? Porque podemos não pagar, mas levamos com publicidade em algumas plataformas, mas é uma atividade, digamos, em franco crescimento e dentro da legalidade, isso é bom. Cifra a constelação, mede a luz do dito fundo com os dedos de uma mão. Vamos agora falar dos concertos desta semana. Até sábado, dia 26, decorre na Praia da Rocha, em Portimão, mais uma edição do Festival Afro Nation. Este ano, Nicki Minaj é o grande nome do cartaz. Também no Algarve, mais precisamente em Loulé, teremos até domingo o Festival MED, dedicado ao World Music. Marrocos é este ano o país convidado, não só na música, mas também na gastronomia, no cinema e no artesanato. Esta quinta tocam os portugueses Cara de Espelho, sexta há Tito Paris, a Cássia Maior e Terezinha Landeiro. No sábado atuam o jamaicano Anthony B, a guineense Inéda Marta e o luso-iraniano Mazgani, entre outros, claro. Mais festivais, sexta e sábado, a Praia do Aterro Norte, em Lessa da Palmeira, recebe o Beach Party Nova Era. No fim de semana, há Evil Live na Mel Arena, em Lisboa. No sábado, com Machine Head, Wolf Mother e Kerry King, dos Slayer. No domingo, com Avenged Sevenfold e Megadeth. Na próxima semana, em Oeiras, começa o Festival Jardins do Marquês. Na quarta-feira, com Juan Luís Guerra, a voz do êxito Borburras de Amor. Na quinta, com uma homenagem a Tom Jobim por Stacey Kent e Danilo Caymmi. Fora dos festivais, Rodrigo Leão atua no Coliseu do Porto esta quinta, dia 27, e no Coliseu de Lisboa na sexta, dia 28. Já Sérgio Godinho estará no Centro Cultural de Viana do Castelo com uma orquestra sinfónica no sábado.
dia 29. Não falta oferta, não é, Álvaro? Sim, mas ainda estamos muito longe, porque temos um instrumento muito importante que é o Instituto Nacional de Estatística, que nos dá sempre essa informação de quantos bilhetes são vendidos em Portugal. E ainda continuamos com números muito, muito baixos. Os últimos números foram cerca de 8 milhões, entre 8 e 9 milhões de bilhetes vendidos para espetáculos ao vivo, que inclui tudo, música, festivais, dança, teatro, tudo. Eu, conhecendo nós todos, que há pessoas que vão mais que uma vez, e se juntarmos a isso também, não só os estudantes de Erasmus, que também vieram reforçar um pouco, digamos, a procura deste tipo de atividades, de espetáculos, e os turistas também, as pessoas que viajam para ver espetáculos, significa que cada português compra um bilhete para um espetáculo ao vivo em média de 2 em 2 anos, quer dizer, que é uma tragédia. Portanto, nós temos uma capacidade de crescimento, e essa lista espero que um dia tenhamos de estar a lê-la durante 2 horas, só o que vai acontecer numa semana. Significa que aí estamos num patamar em que de facto as pessoas estão a consumir verdadeiramente cultura. Nós temos que aumentar os hábitos culturais. Por isso é que dizias há pouco que a folha de Excel é para ganhar juízo. Não, a folha de Excel é para ganhar juízo, porque nós na folha de Excel todos os eventos dão certo, não é? Mas depois podem não vender. E isto é um produto que tem um tempo de vida muito curto, porque um espetáculo que seja uma sexta-feira próxima às 10 da noite, às 10h15 já não vende mais nada e portanto acabou. Mas a folha de Excel pode dizer que vendeu tudo. Só que não há capacidade de recuperar a partir daí. Portanto, o tempo de vida digamos, do produto é muito curto, muito curto. Sei lá, se a pessoa, eu costumo, às vezes digo a brincar, a pessoa pode ter uma banca na praça de hortaliças, depois borrifa com água, guarda no frio e no dia seguinte pode tentar vender. E se passar 2, 3 dias não tiver vendido, ainda serve para a alimentação do animal. Os espetáculos não servem para nada depois da data e da hora. Não servem para mais nada, só para memória, só para trabalho jornalístico ou para memória coletiva. Achas que há muitos convites, muitas pessoas que acabam por ir aos eventos sem pagar? Nós temos uma cultura muito negativa da gratuitidade. Nós, quando queremos tomar um café, pagamos. Os fumadores, quando querem fumar, pagam e compram cigarros. Quando se quer uma refeição, paga-se. Tudo tem um valor, tudo tem um valor percebido. E a gratuitidade na cultura, muitas vezes, porque às vezes, sob o ponto de vista político, é interessante para as autarquias, para o poder central, mas de facto, enquanto não criarmos um valor percebido para a cultura, nunca vamos ter hábitos culturais. Agora, eu não estou a dizer, obviamente que eu reconheço que há pessoas que não têm capacidade económica, e aí é que devia ser o papel do Estado, ajudar a quem não pode pagar e não dar de graça a todos, incluindo os que podem pagar, porque isso retira esses hábitos de cultura que são fundamentais. Agora, viver num país em que, quando se pergunta a um português quantos livros leu nos últimos 12 meses, somos os últimos da Europa, quantas vezes foi ao teatro nos últimos 12 meses, somos os últimos da Europa, e mesmo concertos, se não formos os últimos, somos os penúltimos. Enquanto um país assim não chega a lado nenhum. E eu digo, e que é uma realidade inegável, que os países com mais hábitos culturais são os países mais ricos e onde a população, de uma forma geral, vive melhor. Portanto, há uma ligação direta entre hábitos culturais e criação de riqueza. E nós olhamos para os números, eu tenho acompanhado, porque a Comissão Europeia, não foi só o estudo da Gulbenkian, que saiu há 2 anos, sobre os hábitos culturais, a Comissão Europeia tem feito esse trabalho sobre a Europa, sobre os países que constituem a União Europeia, e Portugal tem vindo a descer nestas últimas décadas em hábitos culturais. E, curiosamente, tem vindo a descer cada vez mais no estatuto de país menos rico no seio dos 27 países da Europa. E, portanto, esta correlação é absoluta. E um dia, como o Martin Luther King dizia, I have a dream, tenho um sonho que um dia os políticos entendam que a criação de hábitos culturais é um dos maiores desafios e uma das maiores apostas que se devia fazer no nosso país. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor.
fica o nosso agradecimento, Álvaro. Muito obrigada por teres vindo cá mais uma vez. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man. A edição multimédia estará a cargo de Ana Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. Álvaro, o que nos vais ler? É um poema que se chama Pobre Velha Música, Fernando Pessoa, e é muito simples. Pobre velha música, não sei por que agrado, enche de lágrimas meu olhar parado. Recordo o outro ouvir-te, não sei se te ouvi, nessa minha infância que me lembra em ti. Com que ânsia tão raiva que era aquela outrora. E eu era feliz? Não sei. Fui o outrora agora. Fernando Pessoa. Muito obrigada. Who had a boy that thought he was